A síndrome fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, que é um cansaço, sono não reparador, a pessoa acorda sempre cansado, e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e as alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e a compreensão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. A Prefeitura de Erechim instituiu o Dia Municipal da Conscientização da Fibromialgia, a ser realizado oficialmente dia 12 de maio, com o objetivo de conscientização da população sobre essa doença. Está aqui conosco no estúdio o Rafael Ayub, que vai falar mais detalhes. E nesta quinta-feira nós vamos refletir, vamos pensar um pouquinho sobre uma doença pouco falada e pouco buscada orientações, que é a fibromialgia. Você sabe o que é? E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o Rafael Ayub, que tem estudado, tem trabalhado para que as pessoas tenham alguns direitos, as pessoas que têm fibromialgia. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Sandra. Para mim é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez na TV Erechim, hoje falando sobre esse assunto bastante importante, que é a fibromialgia, né? Uma doença que causa, inclusive, discriminação dos pacientes, porque se tu olhar um paciente hoje com fibromialgia, tu diz que ele é rígido, que ele não tem nada, que é uma doença psicológica, quando na verdade é uma doença bastante grave, que acomete principalmente mulheres entre 30 a 50 anos, que causa uma dor muito forte em quase todo o corpo e que traz algumas consequências em virtude disso no seu corpo. Então, que bom estar aqui nessa semana de conscientização da doença fibromialgia, para que a gente possa levar um pouco mais de informação sobre a doença e sobre os direitos desses pacientes, né? Pois é, o dia ele é nacional da fibromialgia, mas o município também entra aí com um aporte para dar algumas garantias de segurança para essas pessoas através de você, que além de ser um profissional da saúde, é um fisioterapeuta da saúde, né, e estudou bastante essa doença. Como é que vai funcionar no município? Na verdade, Sandra, então, desde 2019 havia um voluntário aqui no Rio Grande do Sul, e esse movimento começou aqui, chamado Daniel Lenz. Ele começou um trabalho de tentar fazer a fibromialgia ter essa visibilidade. Então foi procurado o Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, e esse movimento começou aqui através da Anfibro, que é a Associação Nacional dos Pacientes com Fibromialgia. E essa associação, olha que interessante, ela surgiu do encontro de pacientes com fibromialgia através das redes sociais. E se viu que essa necessidade era em torno de Brasil, de ser reconhecida como uma doença crônica, de ter os mesmos direitos dos pacientes, até na questão previdenciária de doenças crônicas, de outras doenças que já são reconhecidas como incapacitantes. E se criou esse grupo e começou a se discutir, então, leis para que se pudessem dar mais direitos a esses pacientes. E aí, lá em 2019, começou esse trabalho de buscar municípios e buscar vereadores, então, em todos os municípios do Brasil, para que criassem essas leis municipais. E, ao mesmo tempo, se discutiu com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a criação de uma lei estadual. E esse movimento foi muito intenso. Eu tive a oportunidade de ter o contato com a Karen, que é de Porto Alegre, também representante da Anfibro, e que me trouxe essa sugestão lá, então, de apresentar, enquanto era vereadora, a lei aqui no município de benefício aos portadores de fibromialgia. E foi feito, foi aprovado por unanimidade na época, com muita alegria essa lei. Tivemos uma lei ordinária municipal, então, que é a lei 217 de 2019, que diz que na semana do dia 12 de maio temos que fazer eventos ou comunicações ou o que for para chamar a atenção da fibromialgia. Sim. Também foi aprovada a lei municipal, daí a lei ordinária 6614 de 2019, que é aquela que dá direito ao paciente com fibromialgia de não precisar estar em filas, de ter um atendimento preferencial junto a todas as outras doenças classificatórias. Mas para isso ele tem que ir na Secretaria da Saúde, cumprir alguns requisitos, levar seus exames, um laudo de um reumatologista hoje, com o CID da fibromialgia, para ter a sua carteira lá de paciente portador de fibromialgia. Mas realmente o que se viu ao longo dos anos apesar das leis estarem aparecendo, já temos leis estaduais em vários estados também, Rio Grande do Sul um deles, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
ainda se discute a regulamentação a nível nacional. Certo. E hoje a principal dificuldade que eles têm é de como não é uma doença reconhecidamente incapacitante, ela não tem os benefícios previdenciários que outras doenças têm. Então, discutir isso é muito importante. E nessa semana, que culmina no dia 12 de maio, então, com o nosso Dia Municipal de Conscientização da Fibromialgia, que já é um Dia Nacional de Conscientização de Fibromialgia, vários movimentos vão ser feitos ao longo do Brasil. Aqui em Erechim, a gente até foi procurado pela vereadora Sandra, que fez um requerimento sobre o que faríamos nessa semana. Então, a Secretaria de Saúde, junto com o governo municipal, vai emitir alguns cards ao longo dessa semana em suas mídias sociais, chamando a atenção para a fibromialgia. A gente vem aqui e está usando os espaços, e agradecer mais uma vez o teu espaço aqui na TV Erechim, de divulgar essas leis, de divulgar essa possibilidade dos pacientes com diagnóstico de fibromialgia terem algum benefício, não frente só ao serviço público em relação ao atendimento preferencial, mas nos serviços privados também. Mas que é uma preocupação que a gente tem quando a gente sabe que estatisticamente 10% da população mundial provavelmente tem a fibromialgia. Em Erechim a gente tem apenas 10 pacientes cadastrados na Secretaria da Saúde. Pouquíssimo. O que nos mostra realmente que estamos tratando aqui de uma doença de difícil diagnóstico, poucos profissionais que sabem manejar. O diagnóstico, se a gente for falar um pouco na evolução do diagnóstico, Sandra, antigamente a gente chamava dos pontos dolorosos. Então temos 15 pontos no corpo, se palpava esses pontos, se mais de 11 fossem dolorosos é fibromialgia. Claro que é muito subjetivo e o avanço dos estudos nos permitiu criarem, então hoje, diagnóstico através de tabela de dores, através de avaliação desses pontos também, mas de usar outros critérios para poder classificar essa doença. Então, pois Rafael, mas ela é uma doença reumática, para as pessoas entenderem como é que ela surge, como é que a gente consegue sentir que de repente eu tenho que procurar ajuda porque eu estou desenvolvendo a fibromialgia. Importante, Sandra, é importante tu falar isso, porque qual é o primeiro sintoma, né, de um paciente provavelmente com fibromialgia? É dor incapacitante em todo o corpo. Mas essa dor em todo o corpo, ela não é um sintoma exclusivo da fibromialgia. E aí que começa, às vezes, o martírio desses pacientes, porque consulta com fisioterapeuta, com médico, com ortopedista, com neurologista, se automedica para passar dor e não passa. Aí, junto com, para a comunidade ter uma ideia, junto com a cefaleia, que é a dor de cabeça, e a dor nas costas, são as 3 maiores dores crônicas que a gente tem na população. Então, são as dores generalizadas da fibromialgia, a cefaleia e as dores nas costas. Como é que se faz o diagnóstico? Eu falei um pouco antes, tem essas ferramentas. Mas em relação à sintomatologia, então, quando procurar, e é por isso que essa semana de informação é importante, porque ela é aquela dor incapacitante no corpo, ela pode ser gerada, a causa, a gente chama ela idiopática, não se sabe a causa exata que causa a fibromialgia. Mas geralmente ela está associada a quadros de estresse grande, alguns quadros de trauma, de ansiedade, que aí começam a gerar aquela dor crônica. Pode isso se transformar até numa síndrome do intestino irritável, daqui a pouco, pode causar outras patologias associadas. O sono ele não é reparador, tu dorme e não descansa, tu acorda com dor. Às vezes a gente comenta, tu tá falando alguma coisa e tu perde o fio da meada, assim. Sim. Isso em relação à dor que está causando aquele estresse no teu corpo. Então, são sinais de que daqui a pouco você pode ter fibromialgia. Então, o que a gente quer nessa semana? Realmente que incentivar você que tem dor em casa aí, que tem uma dor crônica no corpo, que o sono não é reparador, que daqui a pouco está esquecendo alguma coisa, que tem o intestino irritável, que daqui a pouco procure um atendimento especializado e mais, quando procurar esse atendimento também, que converse com outros pacientes, busque nas redes sociais hoje, busque lá no site da Anfibro informações, inclusive hoje à noite, o programa, desculpe, Sandra, mas o programa vai ao ar? Hoje à noite. Hoje à noite, então, também teremos uma live a partir das 8 horas no Facebook da Anfibro com o médico que é o responsável pelo Laboratório da Dor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e um médico que é responsável lá no Distrito Federal, que vai tratar sobre isso também. Então, repito, no Facebook da Anfibro, quem não puder assistir também, porque vai estar assistindo aqui a gente na TV Erechim, que busque nas redes sociais, porque isso fica gravado. Orientar esse paciente para que busque mais informações. Lá na Secretaria da Saúde também a gente está à disposição, se quiserem tirar alguma dúvida, mas principalmente para chamar a atenção
de evitar a discriminação desses pacientes com fibromialgia, porque além da discriminação pela dor, eles têm a discriminação de se achar que por ter uma aparência rígida, uma aparência boa, o paciente está fingindo dor ou está fingindo a doença. É uma doença grave, é uma doença incapacitante e a gente precisa ter cuidado com essa doença e com os pacientes. O município tem médico reumatologista ou esse diagnóstico é feito por um clínico geral? Na verdade, ele pode ser feito por clínico geral, por neurologista. Existem consultas de reumatologia na rede, sim. Claro que numa pequena quantidade, né? Talvez a gente não consiga atender toda a demanda, mas como todas as especialidades, a gente tem a organização em fila, em atendimento por gravidade, agora conforme a referência, se é no governo do estado ou se é aqui mesmo, simples pela fila de espera, mas a gente sempre tenta dar um melhor encaminhamento para o paciente. Então, qualquer médico, a princípio, pode fazer o diagnóstico, mas ele precisa estar treinado, ele precisa entender da patologia também para poder fazer o melhor encaminhamento e a gente não vê esse paciente correndo para tudo que é lado, né, Sandra? Pois é, e nessa semana e no decorrer do ano, qual é o benefício ou auxílio que o município está dando para essas pessoas? Hoje, através da lei, o que a gente tem já consolidado é a questão do paciente com fibromialgia poder usar o mesmo serviço que as outras patologias têm de atendimento preferencial. Aquela fila de atendimento preferencial, seja no serviço público ou em bancos, em supermercados, nos serviços privados também. Havia uma discussão durante a lei municipal, lá da discussão da lei municipal, mas que foi vetado e realmente ficou fora da lei em relação ao estacionamento rotativo. Pois é. Porque é uma doença crônica que deveria utilizar o mesmo espaço das doenças incapacitantes, inclusive com isenção de tarifa, mas isso a gente ainda não conseguiu justamente por essa dificuldade de se entender que a fibromialgia Sim. é uma doença incapacitante. Isso é uma discussão que tem que se reabrir, talvez, Sandra, aqui no município, mas que está sendo tratada a nível estadual e federal também, justamente para trazer junto os benefícios previdenciários que esses pacientes podem se beneficiar, né? Quanto à medicação, geralmente quando a pessoa começa a sentir dor e não entende aquela dor, se automedica em casa. Uma coisa também que é totalmente errada e a gente tem que falar sobre isso, que não se deve se medicar em casa. Existem profissionais para dizer um remédio específico para a tua dor. Mas para a fibromialgia, como a pessoa não entende a dor que está sentindo, às vezes toma até um remédio para dor de cabeça. Isso pode retardar o diagnóstico e também impedir um tratamento correto? Com certeza impedir o tratamento correto, eu não tenho dúvida, porque a gente se automedicar em qualquer tipo de patologia, a gente pode estar prolongando o diagnóstico de uma doença que pode ser mais grave. Certo. No caso da fibromialgia, é uma doença grave. Então, eu estar me automedicando, daqui a pouco o meu nível de estresse está aumentando, daqui a pouco eu estou provocando essa síndrome do intestino, daqui a pouco eu estou perdendo a qualidade do meu sono, porque eu automedico em casa, passa. Então, principalmente, é ficar atentos aos sinais, dor em todo o corpo, sono não reparador, digo de novo, alguma coisa de irritação no intestino, perda de memória, procure um profissional e inclusive comente sobre a suspeita de ter fibromialgia. Eu acho que esse é o principal dessa semana de conscientização, é as pessoas conhecerem a patologia, conhecerem os sinais e sintomas, saber que 10% da população é estimada que tenha fibromialgia, Deus, então a gente imagina que realmente muita gente aí está sem diagnóstico ainda, né, Sandra? Claro que a gente sabe e a gente tenta lutar hoje na Secretaria da Saúde junto com a secretária Eclas para melhorar a rapidez no atendimento, a rapidez no acesso a um especialista, mas o SUS hoje é o plano de saúde de 80% da população, né, Sandra? Então, realmente a gente enfrenta dificuldades, demoras em acesso a algumas especialidades, mas a gente trabalha todo dia tentando fazer com que esse tempo seja menor e estimulando sim as pessoas para que busquem atendimento o quanto antes, para que a gente não precise lá continuar falando aqui na assistência hospitalar, que é importante, mas que acaba sendo mais cara do que a preventiva se a gente puder atender esse paciente quanto antes. Medicar corretamente, e às vezes não é nem o remédio para dor, Sandra, porque tem que saber o que desencadeou a fibromialgia. Se foi uma crise de estresse, se é uma ansiedade, se é um trauma psicológico, alguma coisa tem que ser tratado o quanto antes, para evitar a gravidade e a associação de outros sinais e sintomas de outras doenças associadas à fibromialgia, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Pois é, e nessa qualidade de vida, a fisioterapia é importante para o paciente com fibromialgia? Com certeza. A fisioterapia, assim como eu diria a própria nutrição, a própria psicologia,
O fibromialgico ele tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar. O que a fisioterapia ajuda muito? Na diminuição do nível de dor, né? A gente tem técnicas, existem equipamentos que podem ser utilizados que diminuem a intensidade da dor. Ela não vai tratar a causa da fibromialgia, mas ela trata a consequência da fibromialgia, então é muito importante. Readequações posturais, usar equipamentos de analgesia quando a gente tem dor, acertar a medicação, exercício físico e atividade física é importante para o paciente, para ele ter uma imunidade maior, para ele ter um nível de estresse menor, mas ela tem que estar associada a todo o tratamento multidisciplinar, porque senão a gente vai estar vendo só um pedaço da patologia do paciente. Sim. E a gente tem que enxergar esse paciente como um todo. Ela é uma doença autoimune que não tem cura, apenas a gente consegue amenizar. Na verdade, quando a gente consegue identificar um nível de estresse grande ou um nível de ansiedade, tu consegue tratar aquilo, tu consegue fazer uma remissão dos sintomas. Claro que se tiver outra exposição a estresse ou ansiedade, a fibromialgia ela retorna, ela não tem cura nesse sentido de, tu teve uma vez, não tem mais. Mas o paciente pode viver uma vida normal, desde que tenha os cuidados e o tratamento adequado, né? Pois é, Rafa. Então, nessa semana e no decorrer do ano, né, porque o município não trabalha só uma campanha, ele trabalha o ano todo e às vezes fica esse questionamento das pessoas por acharem que só naquele momento vai ser tratado. Sentiu dor crônica que não passa, procure o atendimento. Isso o mais rápido possível. Converse com o médico, seja seu médico particular ou seu médico da unidade básica de saúde. Não existem exames que se faça para diagnosticar a fibromialgia, então ele ainda é um diagnóstico muito mais em cima da questão clínica. Claro que tem o exame físico, como falamos antes, a análise desses pontos, sim. A análise de outras patologias correlatas, mas como disse, a doença crônica por si só não é uma exclusividade da fibromialgia, mas também nada impede hoje, e antigamente se queria não, essa doença não então só pode ser essa, por exclusão. Não, hoje a fibromialgia inclusive pode estar associada a outras patologias. Então é importante esse controle, é importante esse diagnóstico, é muito a tentativa de erro e acerto, além dos testes que já têm comprovação científica, como o nível de dor, como a questão do sono, mas ainda é muito tentativa e acerto. E também trabalhar a questão realmente do psicológico dessa pessoa, porque ela já tem a dor crônica, ela já está num nível de estresse alto e aí ela ainda tem a discriminação social, imaginando até vendo na fila uma pessoa, porque ela vai poder usar a sua fila lá de paciente preferencial, porque ela vai ter uma carteirinha que ela confeccionou, mas a gente sabe e a gente tem esse costume, daí tu vê uma pessoa já saudável, jovem, porque a impressão que dá é que saudável numa fila preferencial, tu diz, tá querendo burlar o sistema. Não, a gente tem que respeitar, tem que saber que se essa pessoa está usando esse espaço, realmente é porque ela precisa, e se for preciso, ela tem com ela a carteirinha ali para mostrar no caixa, mas que não seja interpelada por outras pessoas, né? Para que a gente tenha mais empatia com as pessoas também. É verdade. Né? E para fazer essa carteirinha, o que precisa levar na Secretaria de Saúde? Hoje na Secretaria da Saúde precisa levar apenas o cartão SUS, a carteira de identidade, uma cópia do comprovante de residência e o laudo do médico dizendo o CID da fibromialgia, que tenha diagnosticado a fibromialgia. Hoje ela ainda tem uma validade por 2 anos, para ser renovada a cada 2 anos, até para a gente também ter certeza de que esse paciente está procurando atendimento, está se tratando, para que a gente possa ter esse controle também na Secretaria de Saúde. Então, é importante que as pessoas procurem a secretaria, porque hoje nós temos pouquíssimas pessoas lá que se sabe que tem a doença. E tem aquela rede de apoio que pode ser fundamental no tratamento, né? Disponível. Com certeza. E hoje o que a gente faz também? A gente trabalha políticas públicas tentando abranger o maior grupo possível. Verdade. Quem sabe aí, se a gente realmente tem a mesma proporção mundial de fibromialgicos, não começamos a construir grupos de pacientes com fibromialgia para que se ajudem e até para que tenham mais força de conquistar aí essas coisas que ainda faltam, principalmente no nível previdenciário aos pacientes de fibromialgia. E aproveitar, Sandra, que antes tu falava,
realmente para nós é difícil tratar de todas as patologias o ano inteiro especificamente. Por isso a fibromialgia, como uma doença recente, uma doença altamente incapacitante, é que teve esse grande movimento a nível de Brasil. E o que a gente quer nessa semana, principalmente por parte da Secretaria de Saúde e do Poder Executivo, é alertar as pessoas. A gente não vai fazer palestra, a gente não vai fazer ida em escolas, a gente vai usar as redes sociais para divulgar cards informando sobre a patologia. A gente orienta todos os pacientes que procurem lá o site da Anfibro, as redes sociais da Anfibro. Existem grupos de ajuda de pacientes também nas redes sociais. E qualquer coisa, colocar a Secretaria à disposição, principalmente nessa semana, e que amanhã, 12 de maio, a gente consiga fazer uma reflexão bastante grande em relação aos pacientes com fibromialgia. Rafael, obrigada por ter vindo aqui falar desse assunto que é tão importante e a gente pode amenizar os impactos causados por ela se tratado cedo. E que fique esse alerta para as pessoas. Sentiu dor crônica, procure atendimento. O quanto antes, mais perto da sua OBS ou no seu médico de referência. Obrigada. Muito obrigado, Sam.